Boa noite. Boa noite. Quase uma semana depois da intervenção na segurança do Rio, governo ainda não tem cronograma de atuação e não sabe quanto vai custar. E a preocupação agora é a migração de criminosos do Rio para outros estados. E você vai ver também. 48ª fase da Lava Jato mira corrupção em concessão de rodovias federais no Paraná. 6 pessoas são presas. Bandidos tentam matar empresário na zona sul de São Paulo. Foram 12 tiros só no para-brisa do carro. Vítima está internada. 20 anos após desabamento do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, vítimas da tragédia ainda aguardam indenização. E tem estreia no cinema. É o filme Trama Fantasma, com Daniel Day-Lewis no papel de um renomado estilista. All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This was an ambush. É o último filme do ator britânico que anunciou a aposentadoria. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Quase uma semana depois de decretar intervenção na segurança do Rio de Janeiro, o presidente Temer participou da reunião do Conselho Militar de Defesa. Até agora, o governo não divulgou o planejamento da intervenção e quanto vai custar. Foi a primeira vez que o presidente Michel Temer participou da reunião do Conselho Militar, composto pelos comandantes das Forças Armadas. Mas, ao falar com a imprensa, ele se limitou a agradecer o convite. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente eu já conheço, naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica, né, de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. O ministro da Defesa disse que não tem detalhes sobre o planejamento da intervenção, já que o interventor general Walter Braga Neto é subordinado diretamente ao presidente, mas afirmou que ele deve apresentar um cronograma e os custos da operação na semana que vem. O senhor general, ele vai apresentar as suas necessidades e, obviamente, o compromisso do presidente reiterado, presidente Temer, é de procurar atender a essas demandas. Uma das preocupações é de que criminosos fujam para regiões próximas quando o combate ao crime no Rio de Janeiro aumentar. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra, né? E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar, né, para que ela não se corporifique. Em São Paulo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu com os secretários de Segurança Pública dos estados que fazem divisa com o Rio para discutir o assunto. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o monitoramento das estradas da região para evitar a migração de criminosos e vai aumentar o policiamento nas fronteiras com os países produtores de drogas. Os 2 maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, são vizinhos do Brasil. Os 2 maiores produtores mundiais de maconha são vizinhos do Brasil, Bolívia e Paraguai. Então é inevitável que a primeira fase da Operação Rio fosse uma repressão na fronteira. No Congresso, depois da aprovação da intervenção, os parlamentares se organizam para acompanhar a medida. 6 senadores farão parte de uma comissão externa criada para monitorar a intervenção. Já na Câmara, o presidente Rodrigo Maia publicou nesta quinta-feira a criação de um observatório legislativo coordenado por servidores da Casa. O grupo fará levantamentos e pesquisas sobre a situação da segurança pública do Rio de Janeiro e fiscalizará o cumprimento das metas determinadas para a intervenção. Tem um trabalho de curto prazo, que é organizar a segurança pública, mas tem um trabalho de médio e longo prazo, que não é a intervenção por si só que vai resolver, que é um trabalho em conjunto dos prefeitos, do Estado do Rio, do Poder Executivo Federal e dos legislativos, onde o nosso trabalho em conjunto pode e deve colaborar. Maia é um político do Rio e mira o Palácio do Planalto. E com esse observatório que ele está criando, coloca uma colher da intervenção federal na Justiça do Rio e ganha
uma tribuna sobre o assunto, sem qualquer ônus. De qualquer maneira, pode ser uma contribuição importante. E espera-se o planejamento do general Braga, que obviamente está sendo feito às pressas numa questão altamente complexa, mas é uma emergência. E a grande interrogação é de onde virá o dinheiro para essa operação. Parece que o presidente Temer sepultou a infeliz ideia de aumentar impostos para custear a segurança. Outra novidade, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deitou falação hoje na Rádio Itatiaia, em Minas Gerais. Ele descartou voltar à Fazenda em outros governos e confessou contemplar uma candidatura à presidência da República. Bom, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, por que você disse que na condição de brasileiro se sente envergonhado com a decisão de uma associação de juízes? Boa noite, Cláudia, porque a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, decidiu marcar um dia de paralisação em defesa do auxílio moradia. Bom, vamos pensar um pouquinho, minha querida Cláudia. A legislação, né, dos países procura ser o mais clara possível, né? Mas é claro que há zonas de ambiguidade, há situações novas que não estão previstas e que não foram previstas pelo legislador. Por isso é necessária a figura do juiz. Se não bastaria pegar a questão, colocar no computador e dizer: bom, vamos ver o que é que a lei prescreve para este caso. As coisas não se dão, como sabemos, dessa maneira, então o juiz é necessário. Por isso mesmo se diz que o juiz toma decisões que são decisões individuais, desde que pautadas pela lei. Quando a lei não é explícita, pelo espírito da lei. Por isso mesmo, a decisão de um juiz há de ser sempre e é sempre uma decisão, em princípio, solitária, daquele juiz em particular. Por isso ele dispõe de independência, por isso ele não pode ser removido, por isso ele não pode ser punido. Portanto, os juízes têm mais garantias do que quaisquer outros funcionários, e assim é em todas as democracias. Então eu já vejo com suspeição associações de juízes. Por quê? Os juízes vão se juntar para fazer o quê? Para tomar decisões coletivas. Isso me parece fraudar o princípio mesmo do que é um juiz. Tanto pior quando uma associação de caráter sindical decide marcar uma paralisação, que é, na verdade, a paralisação de um poder da República, a paralisação do poder judiciário. Isto quer dizer que por um dia, por 2 dias, seja lá quanto for, por meia hora que fosse, aquele poder da República deixou de existir, teremos apenas 2 poderes, o judiciário vai dizer: não, nós não estamos trabalhando, porque nós temos uma reivindicação de caráter sindical. Ora, quando os juízes fazem isso, contra quem eles estão atuando? Eu deixo muito claro, estão atuando contra os pobres. Não contra, como posso pensar alguns, os ricos, os endinheirados. E ainda que fosse isso, seria injusto da mesma maneira. Mas eu chamo a atenção de que quando o juiz para, aqueles que são normalmente humilhados por sua condição social ficam ainda mais humilhados, porque não dispõem de um poder da República que está lá para atendê-los. E nós estamos falando da categoria mais bem paga do país, não é? É uma vergonha que os juízes fazem isso. Olhem aqui, policial armado não faz greve, porque quando o policial armado faz greve, ele se junta objetivamente ao bandido, não importa a causa. Juiz não faz greve, porque quando o juiz faz greve, ele também, objetivamente, não importa a causa, está se juntando aos bandidos. Isto é um sinal do despudor que tem marcado algumas áreas do judiciário brasileiro e também do Ministério Público. Essa gente, a Lava Jato, deu a eles a ilusão de que só existe uma fonte de bondade no mundo: eles próprios.
Todo o resto não presta. E parece que, de algum modo, se inclui a população também. Só por isso essa gente se dá o desplante de tomar essa decisão. Uma decisão vergonhosa, asquerosa e que humilha o poder judiciário brasileiro. Eu quero dizer aos senhores juízes que eles não devem fazer de sua toga uma arma contra os pobres. E cuidado, senhores juízes, vocês podem paralisar suas atividades e ninguém perceber. Isso significaria que a justiça caminha também para a obsolescência. Tenham pudor. É isso. Boa noite, Reinaldo. Por que você tem dito que a intervenção no Rio evidencia que as fake news podem se esconder também nos fatos? Boa noite, Boris. Em razão de hoje acontecer um episódio, né, esclarecendo ao telespectador que eventualmente não saiba ou não se lembre de imediato, fake news são as notícias falsas, né, que se espalham, as coisas que não aconteceram e que se espalham nas redes sociais como se tivessem acontecido, né? É muito fácil a gente saber, ou com frequência é fácil, quando uma coisa é absurda. Apareceu um ET na Avenida Paulista e disse tal coisa. Bom, é uma fake news, é uma notícia falsa. Agora, às vezes, tudo tem aparência de verdadeiro e, no entanto, a imprensa faz uma leitura falsa do episódio. Hoje houve uma reunião de secretários de segurança de São Paulo, Minas e Espírito Santo, que são estados limítrofes ao Rio de Janeiro, que fazem divisa com o Rio de Janeiro, para tomar medidas que impeçam criminosos de migrar de um rio sob intervenção para esses estados. Ora, uma reunião, inclusive, comandada pelo governo federal, né, chamada pelo governo federal, justamente para tomar medidas preventivas. E aí o jornalismo faz uma pergunta ao ministro Raul Jungmann da Defesa, que é a seguinte: mas os criminosos podem migrar do Rio para esses lugares? E o ministro diz: é plausível que sim. Plausível, é possível. Claro, se eles serão sufocados aqui, eles tentarão migrar. Só que a leitura que se fez, Boris, é que está vendo a intervenção, aí os bandidos agora vão se espalhar. Então a intervenção não era necessária. Olha aí, o próprio governo admite que está espalhando bandido para os outros lugares. Então veja só, a questão é de acento, a questão é de dar destaque, é de viés. Você informa uma coisa verdadeira e sim, o ministro da Defesa disse o óbvio, é plausível que esses bandidos migrem, mas com isso não se está a sugerir que então a ação no Rio de Janeiro fosse desnecessária, seja desastrada ou tenha sido mal planejada. E para encerrar, eu estou tratando disso na minha coluna amanhã na Folha, eu estou fascinado, Boris, como apareceram especialistas em intervenção no Brasil. Desde a Constituição de 88, essa é a primeira intervenção federal que se fez. Mesmo durante a ditadura militar, as intervenções dessa natureza foram muito raras. E, no entanto, a gente está cheio de especialistas dando opinião e dando pitaco sobre a intervenção, fazendo como a Dona Irã Barbosa numa música famosa chamada Torresmo Milanesa, que é sentado na calçada falando coisas sobre as quais a gente não entende nada, né? Eu fico fascinado que haja aí garotos de 30 e poucos anos das faculdades de Direito deitando e expelindo regras sobre intervenção. Estão falando sobre o nada, são especialistas na própria opinião. Deveriam, com todo respeito, calar a boca. Ou estudar. Então tá bom, obrigada, Reinaldo, uma boa noite para você. Então, como o próprio Reinaldo falou aí, adiantou, diferentes segmentos da sociedade estão preocupados sobre como será feita a intervenção federal no Rio de Janeiro. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil elegeu uma comissão para acompanhar o processo. A comissão vai contar com 9 juristas. O objetivo da Ordem dos Advogados do Brasil é garantir que as ações durante a intervenção aconteçam dentro do processo legal, respeitando os direitos dos cidadãos e a Constituição. Nós não aceitamos a ideia que é a ideia de
criminalizar ainda mais a pobreza dessa cidade. Nós não aceitamos a ideia de que os pobres devem pagar por estarem morando nas áreas que não têm urbanismo na cidade, porque isso é fruto do próprio Estado, e nós defenderemos em especial o direito dessas pessoas e o direito da população de todo o Rio de Janeiro a recuperar a sua paz. O presidente da OAB do Rio acrescentou que teme o uso político da intervenção, já que o ano é de eleições, e cobrou que a ação faça parte de um projeto de médio ou longo prazo. A ordem também já havia se posicionado contra a adoção de mandados coletivos de busca e apreensão para a realização de operações. A medida tem causado polêmica. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, defendeu o uso dos mandados, mas o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que eles não serão usados durante a intervenção. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio também negou o uso do expediente. A OAB não foi o único órgão a manifestar preocupação com a intervenção federal na segurança pública do Rio. Ontem, durante a divulgação do relatório anual sobre direitos humanos, a diretora da Anistia Internacional disse que a intervenção federal no Rio é uma medida inadequada e extrema e afirmou que o movimento acompanha o processo de perto. A presença militar, por exemplo, não garantiu nenhuma melhora nos indicadores de violência, não garantiu nenhuma melhora na preservação dos direitos. Ao contrário, nós vimos em alguns casos, e o caso das Olimpíadas e dos Jogos da Copa do Mundo é um exemplo, nós vimos graves violações de direitos humanos. Data vênia são posições ideológicas. A intervenção não é feita contra os pobres, é feita sim a favor dos pobres, as maiores vítimas dos criminosos. 6 pessoas foram presas em nova fase da Operação Lava Jato. A Força Tarefa suspeita que elas estão envolvidas em um esquema de corrupção na concessão de rodovias no Paraná. Segundo o Ministério Público, o esquema envolve concessionárias de estradas federais do chamado Anel da Integração, que liga as principais cidades do estado. As investigações apontaram fraudes em licitações, superfaturamento de obras e lavagem de dinheiro. Um dos principais alvos é a Econorte. De acordo com os procuradores, a empresa lavou pelo menos 63 milhões de reais entre 2005 e 2015. O dinheiro é fruto das tarifas pagas pelos motoristas nas rodovias administradas pela concessionária. 2 funcionários da empresa foram detidos. A Força Tarefa também prendeu o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, Nelson Leal Júnior. A Polícia Federal ainda cumpriu 55 mandados de busca e apreensão em 4 estados. Um deles no Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná. O mandado era contra Carlos Nasser, funcionário da Casa Civil e considerado o homem de confiança do governador Beto Richa, do PSDB. Em nota, o governo do Paraná afirmou que afastou Carlos Nasser do cargo até o fim das investigações. E informou que a Controladoria Geral do Estado também vai apurar eventuais irregularidades na concessão de rodovias. Nós não conseguimos contato com Carlos Nasser. A concessionária, a Econorte, também não se pronunciou. A Lava Jato, apesar da guerra contra ela para estancar a sangria, continua fazendo o seu trabalho. E parece que corruptos e corruptores continuam em ação, apesar das investigações. Outra coisa, partindo de delações premiadas, foram encontrados cerca de 113 milhões de reais em contas na Suíça, atribuídas ao ex-diretor da Dersa no governo do PSDB, Paulo Vieira de Souza, considerado operador de José Serra. O dinheiro seria produto de propina da construção do Rodoanel. Câmeras de segurança de um posto de combustíveis flagraram o momento da queda de um avião que deixou pelo menos 3 mortos em Manaus. As imagens mostram quando a aeronave faz uma curva e começa a cair. O avião de pequeno porte caiu num terreno perto do aeroclube da cidade.
Vídeos gravados por moradores da região mostram os destroços e o resgate de outros 2 passageiros feridos. A FAB informou que o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã, logo após a decolagem da aeronave, que seguia para a cidade de Borba, também no Amazonas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação do avião era regular. As causas da queda ainda vão ser investigadas. Em São Paulo, um empresário foi baleado dentro do carro no bairro do Morumbi, na Zona Sul. Uma câmera de segurança registrou a ação. Os criminosos fugiram sem levar nada. Pelo estado em que ficou o carro, dá para ter ideia de como a ação foi violenta. Foram 12 tiros só no para-brisa. 2 deles chegaram a perfurar o banco do motorista. A vítima é o empresário Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, dono de uma casa de câmbio. Estas imagens, gravadas pela câmera de segurança de um condomínio, mostram como foi o ataque. Eles estavam numa padaria, nas proximidades, saindo do local, pararam no semáforo onde ocorreu o fato. O indivíduo saiu do mato e já chegou efetuando os disparos no veículo da vítima. O motorista foi surpreendido por um criminoso que estava atrás desta moita e de todo esse mato alto. Daqui, ele foi até o carro e atirou várias vezes. Depois, um outro homem que também estava armado apareceu em uma moto e atirou de novo. O bandido, que estava a pé, subiu na garupa e os 2 conseguiram fugir. Rogério foi baleado no rosto, pescoço e no braço. Seu Paulo é síndico de um prédio vizinho e viu o motorista ser socorrido por um casal de médicos que passava pelo local. Todo ensanguentado, inconsciente, não falava nada. O empresário está internado no Hospital Albert Einstein. Segundo a polícia, o estado de saúde dele é estável e não há risco de morte. A principal suspeita é de execução. A vítima terá que ser ouvida. Se ela tiver sócio ou sócios, a Polícia Civil vai tentar ouvi-los para tentar traçar a motivação dessa tentativa de homicídio. Ainda de acordo com o delegado, a arma usada pelos atiradores seria uma pistola 9mm, de uso restrito do Exército. O crime aconteceu no fim da noite de quarta-feira. Hoje de manhã, uma equipe da prefeitura foi encaminhada para fazer a poda do mato. Enquanto isso, moradores do Morumbi reclamam da falta de segurança no bairro. A gente sempre comenta, outro dia teve um cara que seguiu minha sobrinha, que trabalha aqui em frente também. Uma vez também saltaram minha colega aqui, 9 horas do dia, aí eu fiquei com medo. Em nota, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que Rogério dos Santos passou por uma cirurgia e que seu estado agora é crítico. É hora de saber a previsão do tempo e a gente sabe que o verão é um período chuvoso, principalmente na região norte. Agora, mesmo assim, esse ano o país acumula cerca de 3.750 queimadas, 7% a mais que no mesmo período do ano passado. Lu Camargo, boa noite. Boa noite, Cláudia. Qual estado tem o maior número de focos de incêndio no Brasil? Roraima, Cláudia. Roraima. É isso aí. Boa noite, Boris. Tudo bem? Boa noite. Uma ótima noite para você que está com a gente. Cláudia, já vou chamando o temporino, porque o estado de Roraima, cadê o temporino? Olha ele aí. O estado de Roraima registrou só esse ano até agora 870 focos de incêndio, 4 vezes mais do que o mesmo período do ano passado. O estado do Pará aparece em segundo lugar com 600 focos. A região norte, a região centro-oeste, elas são as mais atingidas por focos de incêndio. 57% deles só na Amazônia, 19% no Cerrado. E amanhã, Roraima vai ter mais um dia de tempo seco. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Olha só, não só Roraima, como parte aqui do norte do Amazonas, não vai ter chuva amanhã. Nas demais áreas chove, inclusive no Pará. Vamos agora para o nordeste do país, porque por lá só não vai chover nessa faixa amarela que começa lá em Alagoas e termina no sul da Bahia. Centro-oeste do país, nada de chuva. No Mato Grosso do Sul, em boa parte do estado. Em contrapartida, nas demais áreas, vai chover bastante, pode chover forte. Inclusive, a gente tem imagens feitas hoje à tarde na cidade de Goiânia. Olha só. Choveu muito forte por lá, Goiânia, que é a capital de Goiás. Olha só esse córrego, a força da correnteza. Várias ruas por lá ficaram alagadas. Hoje à tarde o trânsito virou um caos.
Agora a gente vai voltar para o mapa, indo para o sudeste, olha só. Não vai chover em boa parte do território paulista. Em contrapartida, a gente verifica que no sul de Minas, em boa parte do Rio de Janeiro, a chuva continua intensa amanhã. Nós também temos imagens de Minas Gerais, olha só. Essa imagem foi feita em Santa Rita do Ouro Preto ontem à noite. A gente tem até tudo alagado, tem até um sofá boiando na água. E agora no Rio de Janeiro, ontem à noite também a chuva castigou o estado, boa parte do estado, tudo muito alagado, e a gente vê que tanto em cima quanto embaixo do viaduto não dá para transitar com o carro. E a gente sabe que amanhã tem mais chuva forte por aí. A gente vai sair do sudeste e vai agora para o sul do país, olha só, totalmente contrário. Tempo ensolarado, só vai chover no norte do Paraná. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros? A mínima começa com mínimas de 21 graus, tanto aqui em Rio Branco quanto em Campo Grande. E à tarde faz calor de 26, não vai passar dos 26, na verdade, aqui em Porto Velho e em São Paulo. Recado dado hoje. Uma boa noite para vocês, uma boa noite para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, Lu. Até amanhã. Até amanhã. Durante o jogo final da Recopa, na noite de ontem, em Porto Alegre, a polícia fez uma operação e apreendeu um carregamento de armas a 1 quilômetro da Arena do Grêmio. Pistolas novas e ainda lacradas e mais de 2.000 munições foram recolhidas. O plano dos criminosos era aproveitar a mobilização da segurança em torno do estádio para fazer a entrega do arsenal. 2 mulheres foram presas com o carregamento. Eram mãe e filha, de 30 e 48 anos. Toda a carga foi avaliada em R$200 mil. Segundo a polícia, essa é a maior apreensão de armas feita pela corporação neste ano. Um homem jogou uma granada contra a Embaixada dos Estados Unidos em Podgorica, capital de Montenegro. O governo não confirmou a identidade do homem que se suicidou depois de jogar o artefato contra a Embaixada americana. O Departamento de Estado norte-americano disse que todos os funcionários estavam seguros. A emissão de vistos foi suspensa nesta quinta-feira. Em Ghouta Oriental, no leste da Síria, mais de 320 civis já morreram. Cerca de 400 ficaram feridos desde domingo em ataques do governo contra a região. O distrito, que fica perto da capital Damasco, é o último reduto de rebeldes contrários ao regime de Bashar al-Assad. Hoje, um hospital foi completamente destruído. Enquanto este enfermeiro gravava o vídeo, era possível escutar os bombardeios. Hoje, líderes do mundo todo voltaram a pedir um cessar-fogo imediato na região. E na Rússia, o principal opositor do governo, Alexei Navalny, foi preso novamente. Pelo Twitter, o opositor disse ter sido detido quando saía do dentista. Uma hora depois, ele foi liberado. Ele é acusado de organizar protestos contra o presidente Vladimir Putin e corre o risco de ficar na cadeia durante as eleições presidenciais, marcadas para março, da qual ele foi proibido de participar. A Rússia tem uma velha tradição autoritária e Putin não foge desse modelo. A Rússia hoje, uma ditadura, digamos, moderna, tenta revestir o regime com cores democráticas, mas, na verdade, vigora um absolutismo com um czar, que é Vladimir Putin. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a defender que professores tenham armas nas escolas e elogiou a Associação Nacional de Rifles, um dos principais lobistas de armas em Washington. Os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros. No encontro com o prefeito de Parkland e procuradores, o presidente americano voltou a afirmar que irá tomar ações para evitar novos tiroteios em escolas. Donald Trump disse que o que ocorreu é um caso de problema de saúde mental. Parte do problema é que nós costumávamos ter instituições mentais para onde levávamos loucos como este rapaz. Ele é doente. Boa parte destas instituições fechou. Mais cedo, nas redes sociais, o líder americano negou ter sugerido fornecer armas para professores. Trump disse que sua fala ocorrida na quarta-feira na Casa Branca foi mal interpretada.
Na ocasião, em frente a sobreviventes do massacre, ele disse que as escolas deveriam deixar de ser zonas livres de armas. Um ataque tem durado em média 3 minutos. Leva de 5 a 8 minutos para a polícia chegar. Então o ataque já acabou. Se você tiver um professor que seja adepto das armas de fogo, eles poderiam acabar com o ataque rapidamente. Trump ainda elogiou a NRA, a Associação Americana de Rifles. Disse que as pessoas que trabalham lá amam o país e fazem a coisa certa. O grupo financiou diversos candidatos republicanos na eleição de 2016 e é um dos principais lobistas de Washington. Em um evento em Maryland, o vice-presidente da associação criticou o Partido Democrata e a mídia por defenderem mudanças na lei de armas no país. Listen to me now. Me ouçam e não esqueçam estas palavras. Para parar um cara ruim com uma arma, é preciso ter um cara bom com uma arma. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Armar os professores é mais uma grossa bobagem de Trump. Lamentável. E os americanos já tiveram como presidentes um Roosevelt, um Kennedy, só para citar 2 exemplos. No Egito, 3 policiais tomaram um susto e tanto quando vigiavam um prédio na cidade de Assiut. O trio percebe que um menino de 5 anos estava pendurado na varanda de um apartamento no 3º andar. Eles agem rapidamente e pegam um pano para amortecer a queda. Segundos depois, a criança despenca e cai nos braços de um deles. Todos ficam no chão por alguns segundos. Ninguém sofreu ferimentos graves. E o homem que salvou o pequeno foi chamado de herói pelos pais da criança. Em Buenos Aires, a polícia confirmou a apreensão de quase 400 quilos de cocaína dentro da embaixada russa. A droga foi descoberta após o embaixador da Rússia fazer uma denúncia sobre malas suspeitas. Um diplomata russo e um agente da polícia argentina foram presos na investigação que durou mais de 1 ano. Na Rússia, outras 3 pessoas foram presas. A cocaína foi avaliada em mais de 200 milhões de reais. 2 décadas após o desabamento do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, famílias ainda lutam para conseguir a indenização que têm direito. Lá se vão 20 anos, mas a dor ainda é presente. No dia 22 de fevereiro de 1998, as colunas 1 e 2 do edifício Palace 2, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, desabaram. 44 apartamentos e as histórias de 200 famílias viraram pó. Porque coisa material você compra, você trabalha, compra. Agora, memória familiar, filmes, fotografia dos meus pais, dos meus avós, eu não tenho mais nada. Sobrou nada. 8 pessoas morreram naquele dia. Entre elas, o ex-marido e a filha de Bárbara. A menina tinha ido passar o feriado de carnaval com o pai quando tudo aconteceu. Eu vi na televisão que um prédio caiu na Barra. Aí o coração apertou. Aí eu peguei o carro e fui. 5 dias depois veio o segundo desabamento. Meia hora antes, o prédio tinha sido liberado para que os moradores fossem buscar alguns pertences. De repente, uma coluna d'água rompeu. 22 apartamentos foram destruídos. Seu Sebastião e a família foram os últimos a sair do edifício. Estávamos lá em cima do prédio, dormindo, às 4h25 da manhã. O prédio sofreu um abalo muito grande por ser o último andar, 22º, era como se fosse um terremoto de grande intensidade. A justiça, então, determinou a implosão. Construído pela construtora Cerzan, de Sérgio Naia, em 1990, o Palace 2 chegou a ser interditado pela Defesa Civil, segundo moradores. A construtora já havia sido processada 4 vezes por má construção do prédio, que sequer tinha recebido o certificado ABITSE da prefeitura. Quando tudo veio abaixo, começou então uma longa batalha na justiça. Em 2001, Sérgio Naia assinou um acordo que pagaria 26 milhões de reais às vítimas em 90 dias. Se o valor não fosse pago no prazo estabelecido, teria acréscimo de juros, multa e correção.
O montante não foi pago. Sérgio Naia morreu de infarto em 2009 e hoje a dívida chega a 150 milhões de reais. A nossa dificuldade é encontrar o patrimônio dele, né? E segundo, achar quem compre o patrimônio dele. Porque todo mundo sabia que ele era um deputado federal, né, poderosíssimo na época, e que ele não pagava imposto, não pagava nada. Então a nossa dificuldade também é vender esse patrimônio para fazer dinheiro. Hoje algumas vítimas se reuniram em frente ao Fórum do Rio. Pessoas que tiveram que recomeçar a vida do zero e que até hoje lutam por justiça. Vou morrer com esperança. Tem 20 anos, se tiver que esperar mais 20 anos, a gente espera. Mas a gente tem esperança. "20 anos e nada. Não há nem o que discutir. É direito líquido e certo dessas vítimas. 20 anos. É inacreditável. Isso é uma vergonha." O assunto agora é saúde. Um estudo de um cardiologista brasileiro traça uma nova diretriz para o tratamento de pacientes diabéticos com problemas cardiovasculares. O trabalho rendeu ao médico 2 prêmios e aos pacientes esperança. Refeições à base de alimentos integrais, proteína, legumes e muita salada. Remédios para controlar pressão e o colesterol, além de 25 minutos de caminhada todos os dias. Essa é a rotina de um pré-diabético há 3 anos, para evitar a doença. Exercícios físicos e uma dieta bastante, eu diria, natural. Isso ajudou bastante, que os últimos 4 exames, as pontuações foram bem baixas e me deixaram bastante contentes, ou seja, a pré-diabetes está controlada. Aqui no Brasil, hoje, são mais de 13 milhões de diabéticos. Isso representa aproximadamente 7% de toda a população. 1/3 deles desconhece a principal causa da morte decorrente da doença, que são os problemas cardíacos. Problemas que podem encurtar a vida de um diabético com alto risco cardiovascular em 12 anos. Médicos do mundo todo utilizam o método Syntax Score, uma espécie de formulário com várias perguntas para avaliar a gravidade do paciente diabético que desenvolve a doença arterial coronariana. Mas após 4 anos de estudo, o cardiologista brasileiro Rodrigo Esper descobriu que, para quem tem diabetes, o cálculo não é 100% eficaz. A análise deve ser feita caso a caso. Se eu perguntar se o paciente toma insulina, se eu souber, através de um exame de sangue, se o paciente tem ou não alteração da função renal, se eu controlar o colesterol do paciente direito antes da cirurgia ou angioplastia, que isso é tão importante ou mais importante até do que o cálculo desse score chamado Syntax. Pela descoberta, Esper recebeu 2 prêmios internacionais no Congresso da American Heart Association. O primeiro prêmio foi um prêmio direcionado à minha pessoa, que é sobre Jovem Investigador 2017 Internacional, é um prêmio de muita notoriedade. A gente teve a honra de receber esse prêmio do presidente da Sociedade Americana de Cardiologia. E também recebemos um prêmio para o time que publicou esse trabalho. A polícia acabou de divulgar o retrato falado do suspeito de atirar pelo menos 12 vezes contra o empresário Rogério dos Santos Júnior, na zona sul de São Paulo. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia. O telefone é 181. E agora o esporte no Rede TV News. Silvio Luiz, depois do desastre do São Paulo ontem em Itu, caiu mais um técnico. Boa noite, Silvio. Boa noite. Itu, tudo é grande. E o desastre do São Paulo foi enorme ontem, né? Mas, apesar da torcida ter insistido, está insistindo, ainda a diretoria do São Paulo deu mais um prazo para o Dorival. Terminado o Campeonato Paulista, vai ser feita a avaliação. Veja o que aconteceu hoje lá no CT do São Paulo. Ele está ameaçado. Dorival Júnior pode estar com os dias contados no tricolor. Por causa do mau desempenho no Campeonato Paulista, a diretoria se reuniu com o treinador a portões fechados e estipulou um prazo. Ele precisa fazer o time jogar bem contra a Ferroviária neste domingo para não escapar de uma demissão.
A gota d'água foi a derrota para o Ituano por 2-1 no estádio Novelli Júnior. A crise é tão grande que no final do jogo, Cueva desperdiçou esse pênalti e assumiu a culpa pelo resultado. Foi responsabilidade minha, eu assumo, tranquilo. Eu não vou esconder a minha cara. Se quiser falar de mim, beleza. Quem queira falar de mim, beleza. Mas Dorival rebateu o jogador e chamou no peito a responsabilidade. Jamais deixar de pontuar que o responsável pelo resultado é o treinador e não o jogador. A torcida concordou com o comandante. Depois da partida, mais de 70 pessoas foram ao CT da Barra Funda esperar o ônibus chegar. Assim que ele surgiu, muitos protestos. O principal foi pedir a saída de quem escala o time. Para a galera, o substituto tinha que ser Vanderlei Luxemburgo. É mais ou menos o que pensa o ex-atacante França, o quinto maior artilheiro da história do tricolor. Postou nas redes sociais que Luxa é o único capaz de fazer essa equipe jogar. Só que o técnico, que está desempregado, não é unanimidade dentro da diretoria. Alguns preferem o Cuca. Mas enquanto o domingo não chega, ele continua trabalhando, com a esperança de afastar de vez a sombra da concorrência. Poder de corte 4 vezes maior que o do cerol, a chamada linha chilena pode ter o uso e a venda regulamentados em Belo Horizonte. Breno Pereira Brito, o menino de apenas 5 anos, saiu com o pai para andar de bicicleta, mas não conseguiu chegar nem na esquina de casa. Uma linha com cerol atingiu o pescoço da criança, que morreu na hora. A Sara sobreviveu e mostra as cicatrizes dos 15 pontos que levou no pescoço e da cirurgia por causa do corte profundo no dedo. Marcas de um acidente provocado por uma linha de pipa cortante. Coloquei a mão primeiramente para tentar não cortar o pescoço, só que quando cortou o dedo, que eu senti dor, eu tirei a mão e cortou o pescoço. Por pouco eu não perdi a vida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, em um ano, 40 pessoas foram vítimas da linha só em Belo Horizonte. Feita com dióxido de alumínio, a chamada linha chilena tem poder até 15 vezes mais cortante que uma linha normal. A gente já viu situações, dependendo da quantidade de pó de alumínio que é empregado nessa linha chilena, até mesmo afetar a lataria de carro. Então, às vezes tem algum carro passando, até aquela estrutura ali que é de aço ali, a gente já viu ela ser atingida por isso. Mesmo com os acidentes e mortes causados pela linha que transforma a brincadeira de soltar pipa em uma atividade criminosa, um vereador apresentou um projeto de lei para legalizar o comércio e o uso da linha chilena aqui em Belo Horizonte. Fomos até o gabinete do vereador Catatal do PSDC, mas ele só concordou em dar entrevista por telefone e defendeu a proposta. O único jeito que eu achei isso aí, gente, vocês querem assaltar? Mas vão tirar da rua, vão tirar do perito urbano e levar para os picódromos. Hoje você vai em qualquer lugar e compra linha de cerol, qualquer lugar que você for, você compra. Eu quero acabar com a clandestinidade. O pipódromo seria um espaço fora da cidade, específico para a prática. A criação da lei foi sugerida pela Associação de quem solta a pipa como esporte. Na verdade, nenhuma pessoa com pingo de juízo vai pedir para liberar cerol nem nenhuma linha cortante. Nós queremos espaços legalizados para o uso da linha de combate, que a gente chama. Alguns falam, não, mas não tem problema, você pode usar o cerol só lá no pipódromo se ele for criado. Uma linha de cerol presa na pipa chega a andar 3 quilômetros do local onde a pipa foi cortada. A gente não pode ser a favor da regulamentação do uso de um instrumento de guerra. Atualmente, o projeto de lei está suspenso na Câmara de Vereadores. Eu acho que, é uma coisa absurda, porque quantas famílias que perderam pais, filhos, por causa de uma brincadeira de mau gosto. Isso precisa ser reprimido e não regulamentado. O filme Trama Fantasma é uma das estrelas do cinema. A
produção se passa nos anos de 1950, na Londres pós-guerra. Daniel Day-Lewis, da vida Reynolds Woodcock, um renomado e obcecado estilista que veste grandes nomes da realeza e elite inglesa. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Acostumado a conviver com mulheres lindas, Woodcock vê sua vida mudar quando conhece Alma, interpretada por Vicky Krieps, uma garçonete que se torna sua musa inspiradora e muda tudo à sua volta. Why are you not married? A trama, considerada leve, bem-humorada e romântica, caiu no gosto dos críticos. O site Rotten Tomatoes, considerado o termômetro da crítica, aponta 91% de aprovação, uma das maiores dos últimos tempos. Sent here to ruin my evening and possibly my entire life. Stop it! Em todos os artigos, o destaque está na atuação segura e impressionante de Daniel Day-Lewis. O diretor do longa, Paul Thomas Anderson, contou ao apresentador Jimmy Kimmel na TV americana um pouco do processo de criação do ator. Você não vai trabalhar com Daniel Day-Lewis, você vai trabalhar com o personagem que ele está interpretando. Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? Eu sei que isso é bizarro, mas do ponto de vista do diretor, isso ajuda muito. Você tem seu próprio personagem em 3 dimensões, vivendo por ali. Você só o segue e vê para onde ele te leva. Aos 47 anos de carreira na indústria cinematográfica, 6 indicações ao Oscar e 3 estatuetas douradas na prateleira, Daniel Day-Lewis se despede em grande estilo, atuando em casa, já que nasceu na capital britânica. Além de concorrer ao Oscar de melhor ator, a produção ainda disputa as estatuetas de melhor filme, diretor, atriz coadjuvante, melhor trilha sonora e figurino. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. A estreia hoje. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você.